Olá meninas, boa tarde. Nós vamos começar agora a segunda parte da nossa revisão do assunto do capítulo 5 do livro que a gente tem adotado de avaliação de projetos sociais, que fala a respeito da linguagem dos projetos, né? É o capítulo que fala sobre a linguagem dos projetos e que a finalidade básica desse capítulo é falar sobre os principais conceitos que a gente vai encontrar dentro dos projetos. E a atividade, como retomaremos agora a partir da cobertura. O que é a cobertura de um projeto, né? Os projetos eles são prestados para satisfazer as necessidades de um grupo chamado grupo focal, né? O grupo focal são aquelas pessoas as quais eu tenho por objeto contemplar com o meu projeto. São pessoas que estão dentro de um perfil que seriam contemplados pelo meu projeto. Isso seria o grupo focal. Agora, o grupo focal é diferente da demanda, né? O que é a demanda? A demanda ela pode ser efetiva, ou seja, é composta pelo grupo de pessoas que efetivamente solicitam, composta pelo grupo de solicitações para o serviço. Então, a demanda é formada por um grupo de pessoas que efetivamente solicitam a demanda pelo serviço, né? E essa demanda efetiva é aquela que consegue obter o gozar do serviço que está sendo prestado pelo meu projeto ou do produto que está sendo prestado pelo meu projeto. A demanda potencial é aquele grupo de pessoas que fazem parte do meu grupo focal, tá certo? Mas que não estão sendo necessariamente contempladas pelo meu projeto. Elas são potencialmente porque elas fazem parte do grupo focal, mas elas não estão sendo efetivamente, elas não conseguem efetivamente serem contempladas pela prestação de serviço que o meu projeto está ofertando, ou o produto que o meu projeto está ofertando. Então, o grupo focal é o grupo que eu pretendo atingir, e ele pode ser efetivo ou potencial. Tá certo? Então, a demanda potencial ela depende da capacidade de alcançar a população objetivo para o serviço, a fim de realizar uma oferta adequada, seja qualitativamente, seja quantitativamente, o que se verifica por meio da disponibilidade do serviço, né, do projeto, e da acessibilidade, se as pessoas estão tendo acesso ou não. A cobertura, o cálculo que eu faço para analisar qual é a cobertura do meu projeto é a razão entre a população do grupo meta que está sendo atingido, que efetivamente que tem a necessidade e que recebe os produtos e serviços, e a população total que fariam parte do meu grupo meta, né, que fariam parte do meu grupo focal, que tem a necessidade do projeto, tá certo? Mas que não necessariamente elas têm acesso, mas que potencialmente o meu projeto ele pretende atender, e que dando certo e conseguindo mais recursos, havendo a ampliação do projeto, é uma população que está dentro do perfil daquilo que eu quero atender. Uma parte do livro que vocês podem ter tido uma certa dificuldade em relação à leitura, é essa parte da diferença entre cobertura e extensão de uso. Então, que nós percebemos que cobertura é aquela razão entre o total de pessoas que efetivamente que estão dentro do meu grupo focal e que recebem o meu produto ou serviço, e aquelas que estão dentro do meu grupo focal, mas que não conseguem ainda receber meu produto ou serviço por razão que seja, incluindo também as pessoas que recebem, tá? É o grupo total de pessoas que potencialmente poderiam ser atendidas pelo meu projeto. É diferente da extensão de uso, né? A extensão de uso, porque a extensão de uso é um conceito bem mais amplo, né? Porque na extensão de uso, ela vai contemplar também a ideia das pessoas que não fazem parte do meu grupo focal, mas que por alguma razão essas pessoas estão tendo acesso ao meu serviço, né? Ao meu produto, ao meu serviço. Então, esse esqueminha aqui, em que dá para a gente ter mais ou menos uma ideia acerca do que seria a extensão de uso, né? Qual é a extensão de uso ideal? Olha, eu tenho um grupo focal, a pessoa faz parte do meu grupo focal? Sim. A resposta tem que ser sim. Ela tem necessidade do meu produto ou serviço? Sim, ela tem necessidade do meu produto ou serviço. Ela está sendo satisfeita pelo meu projeto? Sim. Esse é o plano ideal.
Só que se vocês verificarem aqui, a extensão de uso ela pode influenciar e ela pode atingir a combinação de todos esses elementos aí. Por exemplo, a pessoa faz parte do meu grupo focal? Não, ela não faz parte do meu grupo focal. Ela tem necessidade do que está sendo ofertado pelo meu projeto? Tem, sim. Ela está sendo satisfeita pelo meu projeto? Está. Então, observe, é uma pessoa que não faz parte do meu grupo focal, mas que tem necessidade de estar sendo satisfeita, tá certo? Como eu posso ter, por exemplo, eu tenho um grupo focal, sim, a pessoa faz parte do meu grupo focal, sim, mas ela não tem necessidade e está sendo satisfeita. Então, a extensão de uso do meu projeto, ela tem que abarcar todas essas possibilidades aqui. Então, assim, eu posso ter uma pessoa que não tenha necessidade, não faça parte do meu grupo focal e esteja sendo satisfeita. Uma pessoa, e o ideal, assim, nesses casos, assim, é que a pessoa não faz parte do grupo focal, não tenha necessidade e não seja satisfeita. Esse também é o outro ideal, tá certo? Eu acho que tenha dado para vocês pegarem a noção do que significa essa extensão de uso. Um outro conceito importante para entender os nossos projetos, da linguagem dos nossos projetos, é a utilização, né? A utilização. O que é a utilização de quê? É o uso efetivo que se faz do recurso que se encontra disponível dentro de um projeto. O que efetivamente eu consigo utilizar, qual é o uso efetivo do recurso dentro do projeto, né? E ele é feito por meio dessa formulazinha aí, ó. É o coeficiente de utilização, é o que eu busco analisar, o coeficiente de utilização. Como é que eu consigo obter esse coeficiente de utilização? Ele é uma razão entre o quanto do recurso está sendo efetivamente utilizado, em razão tanto do recurso disponível por uma determinada unidade de tempo, tá certo? Um exemplo que a gente pode dar, que o autor traz aqui, é o seguinte: qual é, por exemplo, o coeficiente de utilização dos leitos hospitalares da Covid-19 em Ilhéus? Né? Então, pensa assim, coeficiente de utilização. Bom, qual o número de leitos que estão ocupados? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho 100 leitos disponíveis, 80 deles ocupados, e a ocupação média de cada leito dessa é de 20 dias. Então, eu jogo na formulazinha ali em cima e eu vou ter mais ou menos qual é o meu coeficiente de utilização desse meu serviço, tá certo? E isso serve principalmente para eu ter a noção se eu estou tendo muito leito, se eu tenho um pouco leito, qual é o tempo médio, se eu preciso adquirir mais leito, se eu posso doar leito. Então, isso aqui é a ideia, mais ou menos, da utilização dos recursos dentro de um projeto. Um outro conceito importante dentro do projeto é a produtividade, tá certo? É o conceito de produtividade. Gente, agora a gente vai entrando especificamente dentro da avaliação de projetos, né? Essa parte aqui a gente entra na avaliação dos projetos. Então, um primeiro conceito muito importante relacionado à avaliação é o conceito de produtividade, né? A produtividade, ela deriva da relação entre um produto e um insumo, né? Diz respeito à capacidade que o projeto tem, de, com poucos recursos, né, gerar um bom produto ou gerar um produto utilizando ao máximo os recursos que eu tenho. Na verdade, a ideia da produtividade é essa, é gerar um determinado produto, gerar um determinado serviço, utilizando ao máximo os recursos que eu tenho, tá certo? Então, por exemplo, se o meu projeto, ele se consubstancia no final, gerar um produto, né? Como é que eu alcanço a produtividade? Alcanço a produtividade aumentando a contribuição de cada insumo, de cada recurso na geração deste produto, tá certo? Então, tem que aumentar a contribuição, utilizar da melhor maneira os insumos e os recursos para a geração do meu produto, tá? Quando eu falo em produtividade em termos de serviço, se o meu projeto ele pensa ao final ofertar um serviço, eu vou analisar a produtividade dele em relação ao número de prestações de serviço que eu conseguir efetivamente realizar em um determinado tempo e em relação aos recursos disponíveis, tá certo? Dentro dos recursos disponíveis, o número de prestações que eu realizei em um determinado tempo. Observe que aqui eu não faço nenhuma avaliação, né? Avaliação prévia acerca de valores monetários, não, tá certo? Aqui eu estou analisando meramente a produtividade. Valores monetários, efetivamente, eu vou analisar
a partir da análise da eficácia e da eficiência aí do que está sendo produzido, tá bom? A produtividade a produtividade ela tem mais a ver com a oferta do serviço final, tá bom? Ela está analisando qual é a produtividade, ela não faz essa juízo de valoração utilizando como critério o critério financeiro. Então, a produtividade ela é calculada por o número de prestações realizadas, né, dividido pelo número de recursos disponíveis em um determinado tempo. Em paralelo com a produtividade, a gente também tem que fazer a análise do rendimento. Produtividade e rendimento, eles não são a mesma coisa, porque a diferença entre produtividade e rendimento é que o rendimento ele é igual ao número de prestações realizadas em relação ao recurso efetivamente utilizado. Então, quando eu faço análise desse rendimento, eu consigo verificar qual é o valor gasto e qual é o recurso gasto em relação a cada prestação realizada, né? Então, eu tenho mais ou menos o cálculo do recurso, o valor de cada prestação, o valor financeiro ou o valor humano em relação a cada prestação que está sendo realizada. Enquanto que o conceito de produtividade ele é um pouco mais genérico, ele é um pouco mais amplo. O conceito de rendimento ele é mais restrito, ele é um conceito mais refinado em relação ao conceito de produtividade, tá certo? Então, mas de um ou do outro, a ideia sempre, né, é que para eu aumentar o rendimento, né, eu tenho que otimizar os recursos utilizados, né? Ou seja, é prestar o serviço em menor tempo, né, sem a perda da qualidade e com a utilização a menor utilização de recursos possível, né? Que aí eu consigo ter uma prestação boa e barata. A produtividade, então, fazendo o resumo, né, ela é atingida quando eu faço a multiplicação entre o rendimento e o coeficiente de utilização que eu já expliquei anteriormente. Pensando basicamente em produtividade, gente, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de professor, qual é a produtividade do professor em sala de aula e do professor em aula online, né, em relação à aula online. Aí cabe a gente fazer algumas indagações. Depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer como uma atividade qual que vocês acham que é mais produtivo, né? Porque, por exemplo, o professor em sala de aula, a gente tem uma perda de tempo, né? Anotando coisa em quadro, a gente tem uma perda de tempo em relação à interação com os alunos. Não estou falando que seja uma perda de tempo, estou falando um gasto de tempo, tá certo? Em relação à interação com os alunos e etc. Há determinados ajustes e etc. E o professor em aula online é o professor e ele fala e não tem nenhum aluno, tá certo? Isso é questão, não tem nenhum aluno presente. Então, a quantidade, por exemplo, de conteúdos que o professor dá em uma aula online, ela é muito maior do que a quantidade de aulas que o professor, de conteúdos que o professor dá em uma aula, em uma sala de aula, né? Então, a quantidade, ela é bem maior. E uma quantidade de tempo menor, né, de horas online. Agora também tem alguns pontos que tem que ser analisados. Será que eu consigo? Uma coisa é você dar 3 horas aulas em sala de aula com os alunos. Outra hora é eu gravar um vídeo como esse por 3 horas. Ninguém vai ouvir. O fato é esse, ninguém vai ouvir. Qual vai ser a qualidade? Será que eu tenho, gravar um vídeo de 3 horas aulas, a qualidade dessa minha aula vai ser a mesma do que se eu estivesse em sala de aula durante essas 3 horas? Então, assim, uma série de fatores devem ser pontuados na hora de realizar determinados projetos. Para que vocês só para que vocês tenham ideia, normalmente aulas online ela tem duração de 50 minutos. Muito normalmente esses 50 minutos de conteúdo eles equivalem a praticamente 3 horas do professor em sala de aula. Então, a produtividade do professor em sala de aula ela é bem menor do que a produtividade em termos de conteúdo do professor em uma aula online, tá certo? Agora, uma outra questão é analisar a qualidade, né, da absorção dos alunos nesse aspecto, tá bom? Vamos falar agora sobre eficácia. Já estamos terminando aqui essa parte desse conteúdo aqui. Só falta falar sobre eficácia, eficiência
e efetividade, né? Lembre que quando a gente fala sobre projetos, né, tudo que norteia o projeto é só eficácia e eficiência. A eficácia é o grau em que se alcança os objetivos e as metas do projeto na população beneficiária em um determinado tempo, em um determinado período de tempo. Para a eficácia, eu não levo em consideração os custos implicados, tá certo? Então, a eficácia, ela é um produto entre a quantidade de serviços que eu consegui realizar, tá certo? Vezes o tempo planejado para eu alcançar toda a meta determinada, dividido pela quantidade de metas que eu tinha programado para atender, vezes o tempo real para alcançar o resultado obtido. Então, se esse valor for maior que 1, o projeto vai ser entendido como eficaz, se for igual a 1. Mais que eficaz, se for igual a 1. Eficaz, se for igual a 1, inferior a 1, ineficaz. E aí, o autor ele trouxe para vocês um exemplo que eu achei bem elucidativo, que foi aquele em relação ao combate ao barbeiro, né? Em relação ao combate ao barbeiro, em que ele coloca também, ele traz o elemento, o fator financeiro, mas ele não faz nenhuma inferência em relação a esse fator financeiro, né? Ele não faz nenhuma inferência em relação a esse fator financeiro aqui. Ele não entra, observe que no nosso cálculo, o fator financeiro ele não entra no cálculo da eficácia. E ao final aqui do exemplo que foi dado, na página 103 do livro, vocês verificaram aqui que o projeto foi altamente eficaz. Por quê? Porque ao aplicar os valores que eles deram aqui à fórmula, eles chegaram a 1,1, ou seja, um projeto mais do que eficaz, né? No caso da eficiência, né, vocês perceberam que naquele mesmo exemplo, o projeto foi eficaz, mas não foi eficiente. Por que ele não foi eficiente? Porque na eficiência entra o cálculo financeiro, né? Entra em jogo o cálculo financeiro. Então, apesar de eles terem atingido uma grande quantidade de casas em uma quantidade menor de tempo, eles gastaram mais dinheiro, né? Então, aí, o projeto ele foi eficaz, porque eles conseguiram atingir uma grande quantidade de casas em uma quantidade de tempo reduzido, mas ele não foi eficiente em termos de gastos financeiros. Por quê? Porque eles gastaram mais do que o previsto para desinfetar as casas ali que foram chamados para desinfetar, né? Então, a eficiência ela leva em consideração dois aspectos. Leva basicamente em consideração a questão do aspecto financeiro, né? Que foi o que eu citei aqui agora. Para a gente analisar a eficiência, né? A eficiência, então, é a eficácia vezes o custo programado e o custo real, né? Então, aquele caso ali que eu trouxe para vocês, era só aplicar 1,1 vezes. Qual foi o custo programado? 12 dividido por 14, né? Aí você vai ter um cálculo, vai chegar a um 0,9429 e vai chegar à conclusão de que o projeto é eficaz, mas não foi eficiente no gasto dos recursos. E por fim, o último conceito, né, gente, é o conceito de efetividade, né? É a relação entre os resultados obtidos e o objetivo, né? E aí, para fazer a análise da efetividade do projeto, eu tenho que fazer uma análise de duas dimensões. Uma que é medida pelo impacto do projeto, né? O impacto, nós já conhecemos o conceito agora, né? O impacto do projeto. E a outra forma de analisar a efetividade de um projeto é pelo alcance dos objetivos, né? Pelo alcance dos objetivos. A distinção entre o impacto e o alcance, ele é realizado por meio da análise custo-efetividade, que nós veremos mais adiante nas nossas próximas reuniões, tá certo? Vou terminar